Brasil perdeu, ok? Glória a Deus, mas nós não perdemos, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que habita dentro de nós. Aleluia, glória a Deus, queridos. Queridos, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder estar aqui. Eu sou falho, fraco, mas eu louvo a Deus por isso, porque Ele me fortalece. Queridos, sem Jesus não dá. Esse é o título desta ministração. Eu serei muito rápido, breve. Então, sem Jesus não dá. Que vida miserável que eu vivia sem a presença de Jesus. Uma vida sem esperança, uma vida com angústias, tristezas, dores, decepções. Queridos, o livro da minha vida, ele era um livro com páginas manchadas. Um livro muito podre. Esse era o livro da minha vida. Caminhos de espinhos, uma dor no coração, falta de carinho. Queridos, ninguém me estendia a mão. Era um rosto amargurado, uma vida sem razão, queridos. Nada dava certo. Todos os meus sonhos, meus planos iam por água abaixo. Só decepção, queridos. Chegou um ponto da minha vida que eu não tinha mais nem forças para reagir. Uma vida de um verdadeiro leproso. Eu era exatamente assim, queridos. Um leproso, quando não conhecia Jesus. E eu creio que talvez a grande maioria aqui também se sentia assim, leproso. De uma forma ou de outra forma, nós éramos leprosos. Mas, queridos, eu não tinha feridas de lepra. Mas eu vivia falindo. Então eu era leproso na falência. Eu não tinha feridas no meu corpo, mas eu era leproso na prostituição. Leproso no álcool. Não que eu bebia até cair, mas a bebida me satisfazia. Então eu era leproso. E buscando a Deus, quando li a história sobre os 10 leprosos, eu comecei a imaginar que eu não era diferente deles, não. Eu era igualzinho a eles. Eu era um leproso. Se você ler no Novo Testamento, você vai verificar que 12 histórias na Bíblia aparecem sobre leprosos. Mas o que é lepra? Não sei se todos conhecem, todos sabem, mas lepra, são feridas ásperas e escamosas que aparecem no corpo da pessoa. E naquele tempo, quando uma pessoa
constatava que tinha feridas no corpo, ela era orientada para ir até um sacerdote, para que esse sacerdote fizesse, examinasse se essas feridas eram realmente feridas de lepra. Mas como é que esse sacerdote fazia o exame? Ele pegava uma seringa com uma agulha, ele ia perfurando o corpo, as feridas. E se essa pessoa não sentisse dor, ali estava sendo constatado que ela tinha lepra. E ela sendo constatado que ela tinha lepra, essa pessoa seria levada para um leprosário. Esse que fala? É desse jeito? Então é assim que um leproso era tratado. Ele era simplesmente colocado de lado. Essa pessoa era excluída da sociedade. Não se esqueça que eu disse que nós éramos leprosos. Então é a mesma coisa. Se você está mal financeiramente, você é colocado de lado pelos amigos. Amigos, entre aspas. Se eu tenho muito dinheiro, eu tenho muitos amigos. Mas quando o dinheiro acaba, você é um leproso. Você é julgado pelos amigos por lado. É a mesma coisa, queridos. É verdade. Se você tem um câncer, se você é um pecador, se você peca, também você, as pessoas te julgam. Abra por gentileza em Lucas 17, 11. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galiléia. Quando estava entrando no povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. Ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Até aqui. Esses 10 homens, eles viram Jesus se aproximando da localidade, da aldeia, do povoado aonde eles estavam morando, onde eles estavam separados e com certeza estavam no leprosário. Aí eu comecei a imaginar o alvoroço que esses homens fizeram, a gritaria que esses homens fizeram quando eles souberam que o Rei dos Reis estava chegando na cidade. Que o Rei dos Reis estava chegando próximo à casa deles, próximo ao leprosário, próximo ao local onde eles viviam.
E esses homens, sem dúvida nenhuma, começaram a entrar em desespero, saltando mais rápido para fora do leprosário. Por quê? Porque ali estava passando o Rei dos Reis, o Senhor que cura, o Deus que liberta. E eles foram automaticamente ao encontro de Jesus. Agora pense você, nós estamos numa saída da cidade de Blumenau, e de repente você começa a ouvir umas gritarias, uns barulhos, e na entrada da cidade, Jesus está entrando. Ele está vindo. Jesus está vindo por esta rua, entrando para o bairro Fortaleza. Ele está vindo. O que você, o que nós iríamos fazer? Será que nós iríamos ficar aqui, quietos? Será que eu e você nós iríamos ficar aqui? Eu tenho certeza que não, queridos. Eu tenho certeza que se Jesus estivesse caminhando aqui na frente, nós estaríamos desesperadamente correndo ao encontro dele. Por quê? Porque nós sabemos que ele cura. Porque nós sabemos que ele liberta e que ele transforma. Esse é o Deus que nós servimos, Deus. E eles gritaram, dizendo: Jesus, tenha pena de nós. Jesus, nós estamos aqui, cure-nos, liberte-nos, limpe-nos destas feridas, desta vida miserável. Então houve um clamor desses homens, houve um desespero. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus curava. Eles já sabiam, naquela época eles já sabiam que Jesus curava. E a solução dos problemas deles estava na porta da casa deles. Esses homens não tinham mais esperança, pois ninguém estendia a mão para ajudá-los. Era um motivo de desesperos. Eles estavam totalmente desesperados. Mas eles tinham que ir ao encontro de Jesus. O objetivo deles naquele dia era ir ao encontro de Jesus. Eles tinham que, buscar a face de Cristo. E Jesus, sabendo do desespero desses homens, que muitas vezes são os nossos desesperos também, nós somos iguais. Jesus disse para eles: vai e apresente-se aos sacerdotes. O interessante é que Jesus, neste fato, ele não precisou nem colocar a mão sobre os enfermos. Simplesmente Jesus, ele declarou, ele profetizou: vá, você está curado, vai, se apresente ao sacerdote. A Bíblia diz que nós somos a boca de Deus. Então o que da minha boca tem que sair? É bênçãos. Eu tenho que declarar bênçãos. Está difícil, mas nós somos vencedores. Fred, eu não consigo vencer essa área, mas Jesus venceu por você. Queridos, nós temos que declarar bênçãos de Deus. Nós não podemos estar amaldiçoando, e sim abençoando. É verdade. Dudu, me faz favor, vai na esquina e chama aquela pessoa que está na esquina lá. Tome conta do que ela falou.
Queridos, e eu entendi que nesses versículos eu extraio o primeiro princípio, que é o princípio da obediência. Vocês vejam que eu pedi para o Dudu na esquina. Não sei se vai ter alguém lá, mas ele não falou nada, ele simplesmente foi. Isso é obediência, é obedecer. E esses homens, Jesus falou para eles: vá e se apresente ao sacerdote. Esses homens não questionaram Jesus, eles foram e se apresentaram aos sacerdotes. E no caminho, um desses homens, eles constataram que não tinha mais lepra, que não tinha mais a ferida no corpo. E o segundo princípio, ninguém deu. Ninguém. E na outra esquina aí, outro cantinho, não tem? Tem a fé, Dudu? E o segundo princípio que eu extraio desta palavra é que esses homens tiveram fé. Eles tiveram fé de uma forma tal, de uma maneira tal, que Jesus não tocou neles. Mas quando Jesus declarou a cura, eles foram ao encontro do sacerdote. Então, queridos, quando alguém libera uma palavra para você, tenha fé que você vai conseguir. Tenha fé. Mas qual o tempo, Fred? O tempo somente Deus. É o tempo de Deus. Não é meu tempo. É o tempo de Deus. Muitos aqui têm palavras. Muitos aqui dentro já foram liberadas palavras que serão homens donos de empresa. Muitos aqui têm palavras que serão homens que estarão cuidando de igrejas. Muitos já tiveram palavra. Não? Pensa. Fechou. Obrigado, Dudu. Então nós temos que ter fé, amados, que toda palavra que é liberada sobre a mim e sobre a vida de você, ela vai se cumprir no tempo de Deus. Aqueles homens tiveram fé e foram curados, e foram totalmente curados. Outro ensinamento que eu extraio desses versículos é que nós éramos. Então, se nós éramos, significa que hoje nós estamos curados já. Nós não estamos enfermos. Basta nós tomar posse da palavra e nós seremos curados. Nós éramos presos ao pecado. Éramos. Jesus nos libertou. Basta tomar posse da palavra. O sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro está sobre as nossas vidas, amados. Nós não conseguimos enxergar, mas se Deus abrisse nossos olhos espirituais, eu tenho certeza que nós iríamos enxergar esse chão todo banhado de sangue. Porque onde nós pisamos se torna santo. É o sangue do Cordeiro que está sobre nós, queridos. É o sangue do Cordeiro. Então nós éramos enfermos, nós éramos presos do pecado, nós éramos presos nos vícios, nós éramos. Basta tomarmos posse da palavra de Deus. Satanás e os demônios, eles vão estar sempre ao nosso derredor. Para quê? Para nos acusar, para me acusar. Então nós entendemos que se nós éramos, nós tomamos posse da palavra e hoje nós somos purificados. Purificados pelo sangue do Cordeiro, purificados pelo amor de Cristo Jesus,
lavados, separados, justificados. Nós não somos mais escravos de Satanás e de seus demônios. Cristo, Ele nos libertou. Nós somos livres. Livres para adorar a Cristo em espírito e em verdade. Quantos que ali fora, nesse momento, amados, eles estão vivendo uma vida cheia de lepra, uma vida cheia de angústias, sem esperança, tristezas, dores, decepções. Muitos ali fora, queridos, estão com o livro da vida manchados. São leprosos, sendo julgados pela sociedade, sendo excluídos pela sociedade. E o pior de tudo, excluídos muitas vezes por mim e por vocês. Muitas vezes nós excluímos algumas pessoas. O que você temos que fazer então para que essas pessoas sejam atraídas para a presença de Cristo? É apresentar Jesus para eles, queridos. Nós temos que apresentar Jesus para eles. Muitos não conhecem a Cristo Jesus ainda. E nós somos privilegiados porque nós conhecemos. Então nós temos essa obrigação de apresentar Cristo Jesus para as pessoas. Semana passada nós estávamos viajando e nós tivemos a oportunidade de falar de Cristo para muitas pessoas. Queridos, as pessoas lá fora estão desesperadas. Elas estão desesperadas. É você falar de Jesus que as pessoas, elas abrem o caderno da vida para você e contam tudo para você. Tudo. Nessa viagem, 2 pessoas, uma principalmente contou tudo. Mas ninguém pediu para ela. Nós só apresentamos Jesus para ela. E quando Jesus entra, a luz de Jesus começa a limpar. E a podridão começa a sair. A coisa podre sai para fora. A coisa podre, a lepra começa a ser jogada para fora. Então nós não podemos perder essa oportunidade de estarmos falando de Jesus. Aqui nesses versículos, nem todos voltaram para Jesus. 9 ficaram, talvez lá para o sacerdote, ou foram para a casa deles, com certeza. Mas um, queridos, voltou. Um se jogou aos pés de Jesus. Um se prostrou aos pés de Jesus. É o nosso caso. Quantas pessoas antes de eu conhecer a Jesus, quantas pessoas falaram de Jesus para mim? Várias pessoas. Até que um dia eu me prostrei aos pés. Para quantas pessoas vocês falam de Jesus? Para uma? 2? Não. Eu tenho certeza que vocês falam para muitas pessoas de Jesus. Para muitas pessoas. Muitas pessoas. Mas tenha certeza que elas vão se prostrar. Elas vão se prostrar aos pés de Jesus. Hoje, amanhã, semana que vem, domingo que vem, daqui um mês, elas vão se prostrar na presença do Deus vivo. Não importa se você falar para 10, 8, 5, 1, não interessa disso. O importante de tudo isso é que o nome de Cristo Jesus seja glorificado. É isso que vale. Nós temos que fazer a nossa parte, pois alguém um dia falou de Jesus para nós. Alguém um dia falou. A Bíblia diz que toda semente que nós lançamos
Bíblia diz isso. Então, queridos, conselho meu, fale de Jesus. Fale de Jesus para as pessoas. Não perca a oportunidade de falar de Jesus. Não importa se a pessoa está conosco, se a pessoa está numa outra igreja, não importa. Não importa. O importante é que nós somos os responsáveis para saquear o reino das trevas e povoar o céu. Eu e você somos os representantes, os ministros, os agentes, enfim, responsáveis para povoar o céu. Eu e você. Não vamos perder a oportunidade, amados. Não perca a oportunidade. Porque nós éramos leprosos, falidos, quebrados, sem valor para a comunidade, sem valor para a sociedade, sem valor para os próprios familiares. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha mãe chorou muito por mim, porque eu era um traste. Minha mãe chorou. Talvez a mãe de vocês não vai falar para vocês hoje. Hoje você já pode ser que ela falou já. Mas antigamente ela não falava, mas ela chorava por vocês. Tenho certeza que a mãe de vocês chorava por vocês. Porque nós éramos trastes, querido. Então nós éramos desprezados pela própria família. Mas a mãe não desprezou nós. E as pessoas ali fora também estão sendo desprezadas. Mas eu tenho certeza que elas vão se prostrar diante do Deus Todo-Poderoso. Basta eu e você falarmos do amor de Jesus. Existe um ditado no mundo que diz que água mole pedra dura, tanto bate até que fura. Sabe por que ela fura? É isso mesmo. Porque ela vai batendo. Ela vai batendo. E ninguém resiste à presença de Cristo Jesus. Se não você lançarmos Jesus para eles, continua lançando. Lance Jesus, lance Jesus, lance Jesus, lance Jesus. Ninguém vai resistir a Cristo. Eu posso ter um coração mais duro possível. Um coração de uma pedra. Posso ser a pessoa mais terrível da face da terra. Mas quando Jesus começa a se aproximar de mim, quando Jesus se aproximou de mim, quando Jesus começa a se aproximar de você, querido, nós vamos nos amolecer. Nós nos amolecemos. Eu e você nos amolecemos. O coração que era de pedra se torna um coração cheio de amor. Um coração que era de pedra se torna um coração purificado, se torna um coração prostrado, se torna um coração agradecido. Agradecido. Querido, sem Jesus não dá. Aprendemos 4 princípios. A importância da obediência. Quando tudo foi lá para fora, ele foi obediente. Nós aprendemos que nós temos que ter fé. Fé. Nós temos que exercer a nossa fé. Nós aprendemos que hoje nós somos purificados pelo sangue do Cordeiro. E nós aprendemos que nós devemos evangelizar. Para quê? Para que Jesus venha a curar as pessoas que estão com lepras. Para que Jesus venha a limpar as pessoas que estão com lepra. E o bom de tudo isso, quando eu e você exercemos esta ordem de Jesus de evangelizar, nós mesmos somos limpos. Nós mesmos somos lavados. Nós mesmos. Obedecer, ter fé, saber que somos purificados e vamos evangelizar. Vamos evangelizar.
Muitos ali fora estão passando por necessidades. E nós somos responsáveis por isso.